Então, boa tarde, pessoal. A gente vai fazer as nossas três aulas na sequência agora, né, a respeito de diodos emissores de luz. Nessa primeira aula, então, a gente vai abordar histórico, evolução e perspectivas futuras dos LEDs, né, o princípio de funcionamento dessa fonte de luz, as suas características elétricas, né, como que o LED se comporta como uma carga para um circuito eletrônico, né, as principais técnicas de dimerização e junto com elas as características, né, o que ocasiona em termos de eficácia, em termos de qualidade de luz nos LEDs, quando a gente dimeriza esse elemento, né? Os métodos de conexão dos LEDs, né? Como que eu conecto o LED, se eu conecto em série, em paralelo, né? Quais são as características de cada método destes. Depois, numa segunda aula, a gente vai falar a respeito das características térmicas, o projeto térmico dos LEDs. E na terceira parte da aula, então, eu vou abordar aí a parte de circuitos de alimentação. Tá? Então a gente pode começar no histórico, né? Aqui eu vou traçar um breve histórico, tá, pessoal? Só para conceituar um pouco para vocês o descobrimento e a evolução dos principais fatos que marcaram, né, a evolução desse semicondutor. Tá? Então, a primeira referência sobre eletroluminescência, né, foi do Henry Round, né, isso aí em 1907, né, que ele falava da possibilidade da luz ser produzida por materiais semicondutores. Né. A gente tem, quando a corrente circula num material semicondutor, né, a gente tem uma determinada energia que é despendida, né, naquela junção, né, que a gente conhece bem, a junção PN, né, e essa energia ela tem diferentes meios de ser convertida, né, na grande parte dos semicondutores ela acaba sendo convertida em calor, né, a potência dissipada na forma de calor que aquece o, o elemento, né? Isso aí acontece com o LED, só que o LED ele é um semicondutor específico, né, fabricado de modo que a circulação, a recombinação, né, dos portadores no semicondutor acaba liberando energia na forma de radiação visível, né? Então aí estaria o princípio de funcionamento, né? Já em 1927 a gente teve aí os primeiros trabalhos a respeito, né, dos LEDs com este senhor, o Oleg Vladimirovich Lozev, né, que ele trabalhava na parte de transmissões de rádio e ele observou que alguns diodos eles emitiam uma luz amarelada, né? Ele chamou de carborundum, né? Que depois a gente hoje em dia a gente conhece como silicon carbide, né? O carburo de silício. E ele começou até produziu alguns trabalhos a respeito, né? Trabalhos científicos a respeito. Só que ele acabou falecendo em 1942, né, de fome durante o bloqueio de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial, né. Então aí ele não pôde levar o trabalho adiante. Então a gente teve aí dessa descoberta, né, pessoal, uma linha do tempo no desenvolvimento aí do semicondutor, né, que eu não vou entrar muito em detalhe, né. A gente tem como principal, vamos dizer, possibilidade, né, de produzir luz ali na década de 80, com o descobrimento de novos materiais, né, a possibilidade de
de se gerar novas cores, né, de gerar mais cores no espectro, porque os primeiros LEDs eram mais ali na faixa do vermelho, né, aquelas luzinhas, né, indicativas em qualquer aparelho eletrônico, né, para mostrar que está ligado ou desligado, era sempre com os LEDzinhos vermelhos, né, e com o desenvolvimento da tecnologia do semicondutor, né, de colocar novos materiais, novas geometrias também no semicondutor, se aumentou bastante a intensidade luminosa, né, a gente passou de ter os LEDs de sinal para os LEDs de alto brilho, que a gente chamava, né, que eram uns LEDs ali com uma potência maior, né, de luz, e também agregar novas cores, né, além do vermelho, o amarelo, o laranja, o verde, né, esse espectro aí a gente conseguiu abranger. Mas ainda nessa época não tinha como se gerar uma luz branca, né, porque não tinha a emissão do espectro azul, né. Isso aí então acabou sendo possível em 1993, né, com a descoberta do LED azul, né, por esse trio de japoneses aí que acabou recebendo o Prêmio Nobel de Física, né, por causa dessa descoberta, né. Então a gente pode pensar assim, né, em uma maneira meio rápida assim, né, mas por que um Nobel, né? Por causa da descoberta vamos dizer, de uma emissão do espectro de um LED, né? Eu acredito que é principalmente devido à importância dessa descoberta, né? Porque a partir daí a gente pôde começar a utilizar LEDs para iluminação geral, né? Desde iluminação interna, casas, comércio, até iluminação de exteriores, né? Então, se a gente pensar assim, né, tem aí, da descoberta do LED azul, nós temos 27 anos, né? O LED branco foi introduzido em 1995, né, utilizando conversão de frequência. O que é a conversão de frequência? É a camada de fósforo, né, aquela que eu já expliquei para vocês, que ela acaba convertendo a frequência da radiação numa frequência mais baixa sempre, né? Então do azul a gente consegue gerar aí outra cor, né, no espectro do amarelo, do vermelho, do verde, e com isso obter um LED branco, né? Então, apesar de que a gente tem aí da descoberta do LED branco até hoje 25 anos, né? Não foi lá em 95 que os LEDs eram como são hoje, né? Eu lembro da época ali do meu doutorado, que eu terminei o doutorado em 2008, né? E nessa época os LEDs ainda não eram competitivos com as lâmpadas de descarga, tá? Os primeiros LEDs, se a gente for pensar lá no começo, né, eram LEDs de baixa potência, né? E depois disso, ali a partir dos anos 2000, 2005 até 2010, eram LEDs de baixa eficácia. A eficácia dos LEDs era comparável à de uma lâmpada incandescente, né? Eles produziam aí uma faixa de 15, 20 lumens por watt, né? Então isso aí, se a gente for pensar em termos de tecnologia que tornou eles competitivos, realmente a gente está falando aí de talvez uma faixa de 5 anos para cá, né? Então por isso que é um tema bem vamos dizer, muito importante ainda, né? Em termos de pesquisa, em termos de indústria, né? E inclusive, pessoal, a gente vai ter no dia, deixa eu lembrar aqui, sexta que vem é dia 9, né?
na próxima sexta, no dia 16 de dezembro, vai ter uma palestra com o Vicente Scopacasa. Tá? O Vicente Scopacasa, ele trabalhava na Lumileds, né? Ele era o representante da Lumileds, não sei se na América Latina ou no Brasil, mas ali nos anos 2000. Então ele acompanhou desde o começo da introdução do LED no mercado, né? E a palestra dele vai abordar um pouco dessa questão histórica. Então vamos aproveitar aí, né, durante a palestra dele para ver toda essa parte histórica, né, dos LEDs. Então, pessoal, passando desse breve histórico, né, a gente vai comentar agora um pouco a respeito do princípio de funcionamento, né, como que o LED produz luz e, mais importante, né, como que ele produz luz dentro do espectro visível. Tá? Então a gente sabe, né, que os LEDs são semicondutores, são um diodo, né, vamos dizer, o elemento mais simples aí da eletrônica, né, é uma junção PN, né, e que quando ele é percorrido por corrente, no sentido direto, ele vai emitir luz. Tá? Depois a gente vai ver um pouco sobre esse processo. Tá? Então, conforme eu tinha comentado, né, a gente tem a possibilidade de produzir luz branca a partir da descoberta do LED azul, né, porque ele acabou complementando o espectro em termos de faixas de radiação, não é? Que era justamente a que faltava. Então a gente já sabe também, né, que para a gente produzir uma luz branca, né, branca e de boa qualidade, né, a gente tem que emitir radiação aí praticamente em todos os comprimentos de onda visíveis, né, porque aquilo que a nossa fonte emitir é o que vai acabar dando a possibilidade da gente enxergar as cores, né, as cores, as características todas da parte colorimétrica que a gente já viu também. Tá? Então, a gente teria duas possibilidades, né, de produzir essa luz branca. Né? A primeira, que a gente pode pensar que ela é mais direta, mais simples, mais instintiva, né? A gente já tinha vários LEDs dentro do espectro visível, né? Vermelho, amarelo, verde, e entrou o azul. Então a gente pode pensar, não, então eu vou fazer uma luminária RGB, por exemplo, né, como que a gente tem aqui, né, nessa figura à direita. E é possível, tá, pessoal? É bem possível, sim. Só que a gente tem um grande problema para se fazer uma luminária RGB, tá? E ele não está nem relacionado vamos dizer, ao espectro em si, porque a gente pode colocar outros LEDs aqui que complementem melhor o espectro visível. Tá? O que a gente tem é o seguinte, os materiais semicondutores utilizados para produzir a radiação azul, amarela, vermelha, são semicondutores diferentes. Tá? Eu não lembro de cabeça agora toda a composição química ali do semicondutor, mas eu sei que o vermelho, principalmente, o vermelho e amarelo, eles utilizam fósforo no semicondutor, tá? Não é a camada de fósforo, é o elemento fósforo na dopagem do material semicondutor. E o azul, ele usa galho, né? Então, tá, mas qual é o problema disso daí? O problema é que esses semicondutores, eles possuem respostas diferentes com relação ao aquecimento do semicondutor. Tá? Eu posso adiantar para vocês que vamos dizer, o vermelho, ele é muito mais sensível à mudança da temperatura. O que significa que com o aumento da temperatura no semicondutor, a eficácia do LED vermelho cai bastante, tá? Enquanto que a do LED azul não cai muito.
Então a gente tem uma luminária, né, que à medida que ela é utilizada, ou dependendo da temperatura ambiente, ou dependendo do projeto térmico da luminária em si, ela vai ter uma distorção da cor emitida. Tá? Quando ela estiver fria, ela vai ser uma cor mais avermelhada, e à medida que ela esquenta, ela fica com uma cor mais azulada. Tá? Então é um tipo de característica que a gente não quer no na nossa luminária. Tá? Mas não dá para utilizar? Dá, mas daí precisa de uma realimentação. A gente tem trabalhos na literatura até com realimentação ótica, tá? Vamos dizer, um fotodiodo que detecta a luz emitida, e daí ele vai corrigindo a coordenada cromática, corrigindo a corrente em cada um dos LEDs, tá? Mas é muito complexo para, vamos dizer, para um produto que ele deve ter o custo mais baixo possível, né? Então, por isso que o elemento que dominou, vamos por assim dizer, a, a indústria, né, de LEDs brancos, são LEDs azuis, né, o semicondutor azul, recoberto então com uma camada de fósforo. Tá? Então esse LED ele vai manter o espectro dele constante, com variações de temperatura, né, com qualquer variação aí nos semicondutores. Tá? Então vocês podem ver, né, aqui no espectro do LED azul, né, a característica dele bem diferenciado, né, como que é a emissão do LED mesmo, né, do semicondutor. Ela está marcada nessa curva aqui em azul, né, e a emissão do fósforo, né, que é esse outro, vamos dizer, essa outra gaussiana aqui, né. Então a gente pode dizer que o LED ele emite luz, né, por eletroluminescência, né. Vocês estão lembrados lá das aulas anteriores, né, que a gente viu os princípios de produção de luz, a eletroluminescência e produção de luz através da circulação da corrente elétrica, né. Então aqui a gente tem diretamente produzido nessa faixa do azul, né, e a gente tem aqui na faixa do fósforo o que a gente chama de fotoluminescência, né, que é luz produzida por outra radiação, né? Pode ser ultravioleta, no caso das lâmpadas fluorescentes, ou aqui também da radiação azul, no caso dos LEDs brancos. Tá? Então a gente tem eletroluminescência e fotoluminescência, os dois princípios, né, que estão agindo aí no caso do LED branco. Tá, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Tá tranquilo? Então vamos indo. Qualquer coisa aí interrompam, tá, pessoal? Bom, então, em primeiro lugar a gente vai ver um pouco como funciona, tá? Eu não quero entrar aqui em detalhes muito aprofundados da parte da microeletrônica envolvida no semicondutor. Só uma visão mais superficial, assim, né, para vocês entenderem como que um LED funciona, né? A gente sabe então que ele é uma junção PN, né, como essa mostrada na figura. A gente sabe aí, né, que uma junção PN ela é formada de um elemento semicondutor, né, com excesso de elétrons, que forma a camada N, né. Isso aí se é conseguido através da dopagem, né, de um semicondutor com um material que vai fazer com que tenha aí elétrons livres, né, e o material tipo P, né, que é com falta de elétrons ou com lacunas, né. Então essa conexão, né, forma essa junção PN, né, e a gente sabe que numa junção PN esse elemento ele conduz corrente, né, na direção direta dele, né,
do anodo para o catodo, sempre quando ele tiver uma polarização, né, e a gente romper aí a tensão, não é, a tensão limiar desse LED, tá? Em eletrônica, digamos assim, LEDs básicos, né, para eletrônica, a gente procura ter essa tensão o menor possível, não é? Porque acaba causando uma perda, né, uma perda na forma de calor. Já no caso do LED, a perda vai ser na forma de luz, né, então ela é desejável. Então, enquanto que os LEDs, digo os LEDs, os diodos utilizados em eletrônica, eles têm uma tensão limiar aí de 0,7 volts, né? Os LEDs azuis, né? O semicondutor LED azul, que na verdade é um LED branco por causa do fósforo, ele vai ter uma tensão aí na faixa de 2,8, 3,2 volts, tá? Mas essa tensão não é porque a gente quer que ela tenha esse valor elevado, tá? Ela é mais uma consequência do semicondutor utilizado, tá? Como a gente vai ver mais adiante agora, tá? Então, né, quando a gente tem uma junção PN, né, que ela não tem nenhuma excitação externa, né, a gente tem uma recombinação de elétrons e lacunas, né, e esse semicondutor ele fica estável, né, ele não fica com nenhuma condução de corrente elétrica, e ele forma essa região, né, essa barreira que eu comentei, essa tensão limiar. Ela também é conhecida como região de depleção, né? Ela é, vamos dizer, aproximadamente a energia do band gap aí, né? O band gap seria esse espaço, né? Essa banda que eu tenho de separação entre o material tipo P e o tipo N, tá? Dividido aí pela carga elementar do elétron, tá? Então isso aqui para a gente ter uma ideia de como é obtida essa tensão direta do LED, né? Ela está relacionada aí com a distância, né, entre as camadas ali tipo P e tipo N, né, seria essa região de depleção. Então, quando a gente aplica então uma diferença de potencial, né, superior a essa tensão, né, da barreira aí do LED, ou seja, igual ou superior à energia do band gap do semicondutor, a gente tem um fluxo de elétrons da região N para a região P, né? E quando o elétron passa, né, para a região P, ele passa de uma banda, né, de energia superior, né, que seria uma banda de condução, para uma banda de valência, né, que ela tem uma energia menor. Né? Então a gente sabe lá das lâmpadas de descarga, né, que quando vamos dizer, os átomos ou as partículas, né, elas passam de uma banda de maior energia para menor energia, elas têm que liberar a energia, né? E no caso dos LEDs, né, como eu comentei, essa energia ela é liberada na forma de luz, né, de fótons ou luz, né? Isso aí a gente chama de combinação radiativa, né? Ou seja, que ela emite radiação, né? No caso aí na radiação na forma de luz, né? E agora aqui está uma questão interessante, né? Que o comprimento da onda emitida, né? Que é o lambda esse que a gente tem na equação, ele é diretamente proporcional ao nível da energia do band gap, né? Que é aquele EG ali, né? E o H é a constante de Planck, né? Então vocês já podem pensar, né, que
para se obter o LED azul, né, a gente tinha LEDs vermelhos, amarelos, verde, né, só não tinha o azul. Né, então o que diferenciou o semicondutor azul? Diferenciou, né, como o H é uma constante, é que através do desenvolvimento de novos semicondutores foi conseguido então aumentar a energia do band gap, né, aquele EG ali, né, porque à medida que eu aumento a energia do band gap, eu diminuo o comprimento de onda. Né, então com isso a gente conseguiu aí obter LEDs azuis, né, violeta, inclusive atualmente LEDs na faixa do ultravioleta. A gente tem, né, que são LEDs aí para aplicações germicidas. Né? Então isso está relacionado com essa energia do band gap. Tá? Essa energia ela está relacionada com, se a gente for pensar na forma que a gente conhece, né, esses elementos, né, que é do ponto de vista da engenharia elétrica e eletrônica, está relacionado então com a tensão direta do LED. Né? Então por isso que um LED comum, né, ele tem uma tensão direta de 0,7 volts. Um LED vermelho, tá, o semicondutor lá que emite o vermelho, ele tem uma tensão ali mais ou menos de uns 2 volts, um pouco menos, até 1,8, 2 volts. E o LED azul, o LED branco, ele tem uma tensão na faixa de 3 volts. Né? Então a gente pode ver uma relação aí, né, do aumento da tensão direta do LED com a diminuição do comprimento de onda da luz emitida. Tá? Então aqui a gente pode ver, né, essa questão da largura do band gap com relação à cor do LED. Né? Vocês podem ver aqui os tipos de semicondutores, né? Como eu tinha comentado aqui, né, a parte do vermelho, laranja, ele usa fósforo aqui, né? É AlGaN-P, né, que seria alumínio, galho, índio e fósforo. Né? E vocês podem ver que o azul, né, ele é quase a mesma construção do semicondutor. É alumínio, galho, índio e o N vem de nitrogênio, se não me engano. Quem teve química no segundo grau aí pode me ajudar, porque eu não tive. É isso aí, é isso aí. Mas eu tô falando a verdade, que lá o colégio técnico eu não tive química no segundo grau. O AS é o quê? Hã? O AS é arsênio? AS eu acho que é arsênio. Arsênio de galho, né? Então aí é um pouco e aqui, né, pode ver aqui que o LED UV, né, ele está aqui também é alumínio, galho e nitrogênio, né. Então vocês podem ver que vai aumentando a energia do band gap, né, e com isso vai diminuindo o comprimento de onda emitido, né. A gente tem desde aqui, ó, o IR seria o infrared, né, o infravermelho, né, que são aqui com as menores energias de band gap, né, até lá os maiores, né. Isso aqui não é tensão do LED, tá, pessoal? Isso aqui é energia do band gap. Tá, mas ele vai ter depois uma relação lá linear com a tensão do LED também, mas é só para dizer que isso aqui não é direto a tensão do LED. Tá? Tem mais ou menos a ver com a radiação ionizante e ionizante. Se a gente subir essa curva, a gente vai chegar nos raio gama, beta, essas coisas. Acredito que sim. Nunca vi nada a respeito disso ainda, né? O máximo que se chegou foi aqui no ultravioleta, né? Sim, que já começa a ficar perigoso. Mais ou menos, daí eu acho que até lá eu vou me aposentar de trabalhar com LED, deixo para vocês. Não vamos nos arriscar, né? Não, tranquilo. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, se a gente for analisar um pouco, né, desse princípio do funcionamento do LED, né, a gente fala aí nessa recombinação do elétron e da lacuna, né, para produzir radiação, e
Isso aí seria o mundo perfeito, né? Se a gente conseguisse fazer com que cada par elétron-lacuna se recombinasse e emitisse essa energia na forma de luz, né? Então, só que, claro, no semicondutor a gente tem aí vários processos, e aí são quase como processos mecânicos, né? Vocês imaginem, um LED, ele tem esse semicondutor, né? Seriam, vamos dizer, materiais diferentes ali, né? E a gente precisa retirar a luz de dentro desse semicondutor, né? Porque a gente quer que esses fótons acabem projetados sobre a área a ser iluminada, né? Só que a gente tem uma série de reflexões internas no semicondutor, a gente tem defeitos no semicondutor, a gente tem combinações que acabam não gerando a radiação em si, mas simplesmente fazendo com que o semicondutor vibre, né? E essa vibração, essa, vamos dizer, não idealidade na produção de luz, ela gera o que a gente chama de fônons, né? Que seria uma vibração que vai produzir calor no meu semicondutor, né? Então, o que vem acontecendo, né, desde os LEDs que eu comentei com vocês ali, dos primeiros, né, que produziam 15 lumens por watt, até hoje em dia que a gente já tem LEDs que produzem 300 lumens por watt, né, é a melhora na extração da luz, né, desse semicondutor, né. Isso aí passa por melhora no processo de fabricação, maior pureza nos elementos químicos que estão aí dentro do semicondutor, né? Passa por uma série de melhora aí nesse elemento em si, né? Mas isso aqui é muito importante porque esse calor, né, essa combinação não radiativa, né, ela é o que faz com que o LED esquente, né, e a gente vai ver aí mais adiante que o calor para o LED ele é terrível, né, então quanto mais a gente consegue transformar a energia em luz, menos se transforma em calor e melhor vai ser pro meu LED, né? Bom, se a gente for analisar agora um pouco mais dentro dessa tecnologia do semicondutor, né? As junções PN que a gente conhece, a junção de um LED normal, ela é chamada de homojunção, tá? Por que é homojunção? Porque ela tem apenas os dois semicondutores, né? O tipo P e o tipo N, tá? E não mais que isso, tá? Inclusive os primeiros LEDs eles utilizaram esse tipo de junção, né? Então nesse tipo de junção, a homojunção, a distância que o portador minoritário percorre, né, antes de acontecer a recombinação, né, ou seja, o elétron e a lacuna, né, ela é chamada de largura de difusão. Nas homojunções, essa largura ela varia de 1 micrômetro até 20 micrômetros, tá? Que é muito alta, muito elevada, tá? E isso aí vai diminuir a concentração dos portadores minoritários, né, visto que eles vão se distribuir por uma região maior, o que vai causar uma diminuição nas combinações radiativas, tá? Ou seja, é um LED que vai aquecer muito mais do que produzir luz, tá? Por isso que os LEDs que se utiliza hoje em dia para produzir luz, eles são fabricados com um tipo de estrutura que é chamada de heterojunção, tá? O que seria a heterojunção? Ele coloca materiais diferentes nessa camada tipo P e na camada tipo N, tá? Então essa diferença, vocês podem ver aqui na figura, né, acaba diminuindo
essa distância aqui, né, que a gente tem e aumentando a concentração dos portadores, tá? E com isso eu consigo uma maior energia nesse band gap, tá? Porque a gente tem mais portadores ali. Então a largura da recombinação dos portadores, né, ela não é mais dada pela largura de difusão, né, ou seja, dos dois semicondutores, mas sim pela largura da região ativa, né? E essa região ativa, nessa heterojunção, ela tem um espaçamento muito menor do que na homojunção a gente tinha de 1 a 20 micrômetros. Agora a gente tem de 0,01 micrômetro até 1 micrômetro, tá? Ou seja, chega a ser 2.000 vezes menor que algumas homojunções, tá? Então assim a gente aumenta a concentração dos portadores e melhora a taxa de recombinação radiativa, tá? Então a gente tem aqui um exemplo, né, a heterojunção, né, feita do índio, galho e do nitrogênio, né, e também galho e nitrogênio, onde a gente tem o band gap do elemento que tem o índio, né, bem menor que a do que não tem o índio, né, formando assim a região ativa aí do meu semicondutor, tá? Esses princípios, pessoal, de funcionamento, tudo isso aqui, a gente tem um livro que é a gente chama da Bíblia da iluminação LED, tá? Eu vou pegar aqui e mostrar para vocês, que seria esse livro aqui. Eu não sei se vocês conhecem, mas é o Schubert, tá? O Schubert é um livro de 2006, mas se vocês lerem aí qualquer, vamos dizer, opa, tá, deixa eu compartilhar aqui de novo. Esse livro ele é a Bíblia, vamos dizer assim, na parte de semicondutores, né? Vocês podem ver aqui na esquerda está o prefácio dele, né? Ele tem aqui a história dos diodos, combinações radiativas e não radiativas, a teoria da recombinação radiativa, as características básicas do LED, né, características elétricas, só que ele é extremamente físico, tá, pessoal? Então, o que quiser conhecer em termos de semicondutor, esse livro ele tem tudo, tá? Deixa eu ver aqui, tem muita coisa, tá? Os LEDs de espectro visível, aqui a parte ultravioleta, né? Como se produz no ultravioleta, fala aqui até da parte da sensibilidade do olho humano, né? Aquilo lá que eu já passei para vocês, parte de visão fotópica, né? Ciclo circadiano, parte de colorimetria dos LEDs, né? Temperatura de cor, mistura de cores, LEDs brancos, né? Tudo, tá? É um livro aí muito completo. Até parte de LEDs utilizados para comunicação, né? Fala aqui até em comunicação por luz visível nesse livro, né? Mesmo sendo aí um livro bem antigo, ele é bem, vamos dizer, já estava prevendo bastante coisa, né? E eu deixei aqui também, deixa eu pegar aqui para vocês, eu vou deixar aqui na apresentação, né, uma série de links aqui, tá? Aqui só 3 links aqui isso aqui são da Osram, tá? Eu tava conversando lá com o pessoal da Osram a respeito do curso e o representante ele me passou esses links que mostram esse princípio de produção da luz no LED,
como que ele é fabricado, toda a parte da fabricação do semicondutor, tá? E aí nessa playlist aí que tem da Osram, vocês têm vários vídeos ali que podem ser também consultados, né, para outros temas, né? Tá, pessoal? Então, assim, eu dei uma pincelada aí bem rapidinha, né, na parte do histórico e no princípio de funcionamento do LED a nível de semicondutor, né? Isso aí para nós, em princípio, para o desenvolvimento de circuitos eletrônicos, não é tão relevante, né? Mas é em termos de conhecimento que a gente tem que ter da área que a gente trabalha, é bom conhecer isso daí, né? Aprofundar um pouco o nosso conhecimento. Agora eu vou falar sobre questões mais, vamos dizer, relacionadas à nossa área mesmo, né? Que é como que é o comportamento elétrico dos LEDs, né? Em termos de carga elétrica, né? Porque um LED, até a iluminação LED, eles eram, como é que eu vou dizer, um elemento de circuito, né, que ele era uma chave aberta ou fechada, né? Ele conduz quando polarizado diretamente e ele bloqueia quando polarizado reversamente. E a gente usava o diodo, né, como um elemento eletrônico aí, né, para, vamos dizer, para deixar a corrente circular para um lado só. O diodo nunca tinha sido tratado como uma carga, né? Eu não fazia uma fonte para alimentar um diodo, né? Mas agora é o que a gente faz, a gente tem que alimentar um diodo, né? Então, para isso a gente precisa conhecer as características elétricas, né? Para saber a melhor maneira de alimentar essa carga, né? Principalmente em termos de não prejudicar a eficácia luminosa, a vida útil do componente, né? E não ter um sistema instável aí, né? Um sistema driver LED que seja instável, tá? Então, para isso a gente precisa conhecer um pouco aí da característica elétrica do semicondutor, né? Então, é um diodo, né? Por ser um diodo, a característica elétrica ela é descrita pela equação de Shockley, né? E aí a gente tem essa equação, né, onde tem uma série de constantes, né, a carga do elétron, a constante de Boltzmann, e a gente tem esse fator de idealidade, né, que para um diodo ideal ele seria 1, e para os diodos reais varia entre 1 e 7. Né, isso aí vai dar um pouco da inclinação dessa curva, né, que vocês estão vendo aí nessa figura, né? E agora aí vocês já podem ver como se comporta mesmo a tensão direta dos LEDs, né? Para esses diferentes semicondutores, né? A gente tem ali vocês podem ver o gálio, índio e nitrogênio, né? Com a tensão de joelho ali próximo a 2,5 volts, indo lá a 3 volts, né? E os outros semicondutores aí como que se comportam, né? O silício ali na base de 0,7 volts, né? O germânio, que foram os primeiros diodos utilizados, né? Na faixa de 0,3 volts. Mas é mais ou menos por aí que a gente tem que conhecer essa carga, né? Mas claro que a gente não vai trabalhar com uma equação complexa, né? Até porque a equação de Shockley ela não leva em consideração algumas resistências parasitas do LED, né? A gente tem isso aqui também é do Schubert, tá, pessoal? A gente pode representar junto com o diodo, né, duas resistências, uma resistência série e uma resistência paralela, né? Então a resistência séria ela vai vir aí da resistência dos contatos, né? A gente tem contato ali dos terminais, né? Do diodo para o semicondutor e também internamente, né? As combinações não radiativas ali elas acabam sendo representadas por uma resistência também.
E a resistência paralela, ela vem de regiões defeituosas da junção PN ou imperfeições na superfície. Tá? Mas essa resistência paralela, geralmente ela é muito tem um valor muito elevado, assim, que ela não pode ser desconsiderada. Então a gente trabalha em termos de simulação e também em análise matemática de LEDs só com a resistência séria. Tá? Então, se a gente tem vários modelos de LED, né? A gente pode ir complicando o modelo, né, para ele ficar mais parecido com o comportamento real do elemento. Tá? Mas o modelo mais simples, que é amplamente utilizado, é composto de um diodo ideal. Né? Esse diodo seria só para bloquear a passagem da corrente, tá? Seria esse elemento aqui, né? Uma fonte de tensão, tá? Essa fonte de tensão, ela representa aqui a tensão limiar do LED, né? A gente vê, né, que o LED, a corrente dele é zero, né? Ela vai vindo 0, 0, 0, 0, 0, até o momento que vamos dizer, se rompe, né, essa tensão limiar e a corrente começa a crescer bastante, né? Então, se a gente linearizar, né, a curva do LED aqui por uma reta, né, a gente tem que pegar um ponto que seria o nosso ponto de operação. Né? O LED, geralmente eu vou operar ele na região linear dessa curva. Né? Então eu posso linearizar nesse ponto, né, fazendo a tangente desse ponto aqui quando ela toca, né, no eixo X é onde seria a tensão que representa a tensão limiar do meu LED. Né? Apesar de que ele começa a conduzir, por exemplo, nesse caso aqui em 2,8 volts, né, eu vou representar aqui com 3,2 volts. Tá? Ou seja, eu vou perder a informação principalmente aqui no joelho da curva. Né? Porque a curva simulada vai ser essa em azul pontilhado aqui, né? Enquanto que a real é essa em vermelho. Tá? Mas apesar disso, geralmente a gente trabalha nesse ponto de operação e varia pouco aqui desse ponto de operação. Então, se a gente trabalhar nessa região linear aqui da característica do meu LED, não vai ter problema. Tá? E além dessa tensão aqui, a gente tem uma resistência, né, que ela representa então essa inclinação do meu LED. Né? Ou seja, o que eu tenho que aumentar de tensão, né, sobre essa resistência para aumentar a corrente aqui. Né? Então a gente já pode imaginar aí que os LEDs, como tem essa característica aqui, quase como quase vertical, né, essa curva aqui da corrente pela tensão, a gente vai ter valores de resistência bem baixos, né? Porque para pequenas variações de tensão sobre essa resistência eu tenho grandes variações de corrente. Tá? Então aqui vamos ver o que mais que a gente tem. A fonte de tensão é a tensão de joelho do LED. Né? A gente procura manter ela constante, né? Considerar ela constante, por mais de que isso aqui a gente já pode saber, né, pessoal? Se a gente está fazendo um circuito vamos supor, dimerizável, né, que eu vou trabalhar com correntes nessa faixa aqui, o meu modelo já não vai corresponder ao comportamento real do meu LED. Tá? A resistência geralmente é baixa, principalmente em LEDs de potência. Né? LEDs de menor potência possuem, por exemplo, vamos colocar aqui valores reais, tá? A gente vai ver depois os tipos de LED, mas para LEDs do tipo mid-power, eu posso ter 20 ohms aqui nessa resistência, nenhum semicondutor. Para LEDs high power eu vou ter faixa de 1 ohm, né? E para LEDs do tipo COB eu vou ter aqui 0, alguma coisa, 0,2, 0,3 ohms. Tá? Vai depender muito da potência do meu LED. Tá? E com isso a tensão do LED, né, a tensão entre os terminais do LED aqui, né, ela vai ser a tensão de joelho do LED mais a corrente multiplicado pela resistência. Tá? Então assim eu tenho um modelo bem simples aqui que se aproxima então
da característica real do LED. Bom, apesar de que eu tenho essa, vamos dizer, essa característica, né, e eu posso representar por esse modelo, eu vou ter algumas características do meu LED aí que vão fazer com que ele não seja totalmente constante, né? Ou seja, essas curvas, né, tensão, corrente do LED, elas têm alguns fatores que vão influenciar em variações, né? Ou seja, por exemplo, vocês podem ver aqui para uma variação de temperatura, né, o que acontece nessa curva tensão corrente, né? À medida que vai aumentando a temperatura, a tensão direta do meu LED diminui e tá modificando também a inclinação da reta, tá? Isso aqui é uma característica me lembrem aí os estudiosos de eletrônica de potência, né? Mas se não me engano é de semicondutores com portadores minoritários, né? Ou majoritários, eu nunca lembro. Mas é tipo uma característica de transistor bipolar, né? Ou que à medida que aumenta a temperatura, diminui a tensão direta dele, né? O mesmo acontece com os LEDs, que é o inverso do que acontece com os MOSFETs, né? Que eles são os portadores contrários aí, né? Eu vou ter também uma diferença que pode ser dentro de um mesmo lote, de um mesmo fabricante, eu vou ter diferença entre os semicondutores, tá? Essa diferença geralmente é dada aqui por uma curva do tipo gaussiana, né? Uma distribuição gaussiana, onde a gente tem uma maior concentração imagine aqui um lote, né, de LEDs, eles vão ter determinadas características aqui, né, tensão, resistência, o fluxo, tudo, a maioria corresponde a esse ponto, mas eu tenho diferenças no processo de fabricação, né, que posso ter variações para mais ou para menos, né, dentro de uma curva gaussiana. Geralmente no datasheet, né, dos semicondutores vem essas informações, tá? Então isso significa que eu não posso me fiar, né, que eu vou produzir por exemplo, eu posso pensar, eu vou fazer uma fonte de tensão, né, para alimentar o meu LED, né, num determinado ponto de operação, vou calcular pelo valor da resistência dele ali, e se eu aplicar 10 volts nele, eu sei que eu vou ter a corrente nominal, né? Daqui a pouco isso não vai valer, porque com a mudança de temperatura, a tensão direta do LED vai mudar. Dentro de um mesmo lote, alguns LEDs vão ser diferentes dos outros, né? Então eu vou precisar aí de um processo de realimentação, de controle, né? Não posso fazer isso aí em malha aberta, tá? Aqui então a gente pode ver, vocês podem ver aqui nesses LEDs da Lumileds, né? Olha só, quando ele fala aqui tá vamos dizer, uma família, né, de LEDs coloridos aqui. Vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho a tensão direta do LED, eles colocam a típica, né? E da típica valores mínimos e valores máximos, né? Ou seja, não te garante aí que vai ter exatamente aquela tensão, né? Tem uma variação ali, né, dada pelo processo de fabricação. Também tenho esse coeficiente de temperatura na tensão direta, né? Ou seja, eu tenho aqui uma diminuição de 2 a 4 milivolts por grau Celsius, que mudar na temperatura do semicondutor, né? Então aí já também uma grande modificação, né? Tem uma outra característica elétrica, pessoal, que ela é extremamente importante no projeto de luminárias LED, tá? Que é o chamado efeito Drup, tá?
assim, explicando bem, de forma bem resumida, bem direta, o que, que é o efeito Drup. O efeito Drup ele é uma diminuição na eficácia do LED, tá? Ou seja, o LED é um elemento, né, que a gente espera que a luz produzida por ele, né, o fluxo luminoso produzido, seja diretamente proporcional à corrente elétrica. Tá? Ou seja, eu apliquei, sei lá, 200 miliamperes, eu quero ter 100 lumens. Eu apliquei 400 miliamperes, eu espero 200 lumens. Tá? Ou seja, isso aqui é o que a gente espera do LED, né? Essa curva tracejadinha aqui, né? Uma linear. À medida que eu aumento a corrente, eu vou aumentando o fluxo. Tá? Só que eu tenho esse efeito Drup, né? O que acontece? À medida que eu aumento a corrente no semicondutor, o fluxo não aumenta de forma, vamos dizer, linear, né? Então, se eu pensar em termos de eficácia, né, ou seja, de lumens por watt que eu estou produzindo, né, está aqui nesse eixo aqui, né, eu começo lá com correntes baixas ali perto ali de 170 lumens por watt e eu vou terminar aqui abaixo de 100 lumens por watt, tá? Mas daí vocês vão me dizer assim, ah não, mas isso aí é porque o LED esquentou, né? Ele aqueceu e pelo aquecimento ele vai produzir menos luz, tá? Mas essas curvas aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, são com a mesma temperatura de junção do semicondutor, tá? Não tem efeito da temperatura, tá? Só tem efeito da concentração, vamos dizer assim, né, de portadores no semicondutor. Tá? Se eu colocar o efeito da temperatura, vai cair mais ainda essa eficácia. Tá? Ah, tá, mas como é que eles fazem isso, professor? Como é que eles tiram com a mesma temperatura de junção, né? Esses ensaios eles são feitos com pulsos de corrente, né, muito estreitos, né, na faixa ali de 10 microsegundos, né, eles aplicam um pulso de corrente e medem a eficácia do LED, né, isso estabilizando a temperatura do semicondutor, né. Daí vai aumentando, né, essa corrente, só que isso aí, em termos de temperatura, não tem efeito, né, não tem aumento de temperatura. Então, esse efeito ele é muito importante porque imaginem o seguinte, vocês vão utilizar um LED lá que a corrente nominal dele é 1 ampere, por exemplo, né? Mas se ela é 1 ampere, eu posso aplicar até 2 amperes, né, nesse elemento e ele não vai ter problema, ele vai funcionar. Mas à medida que eu vou aumentando a corrente, né, vai diminuindo a eficácia, né? Então eu tenho aqui uma questão que vai ser quase como uma análise de custo-benefício, né? Porque uma luminária, para ter uma melhor eficácia, pensem em uma luminária que vai usar 40 LEDs, né? Eu posso ter uma melhor eficácia da minha luminária só mexendo no número de semicondutores que eu vou utilizar, né? Quanto mais semicondutores eu colocar, que eles trabalharem em correntes menores, melhor vai ser a eficácia da minha luminária, né? Por outro lado, maior vai ser o custo dela, né? Porque eu vou ter que colocar mais semicondutores. Então isso aí é um motivo grande aí de análise, né, desses sistemas LED, né? Quantos LEDs eu vou colocar na minha luminária, né, para chegar aí num custo, vamos dizer, razoável, né, e ao mesmo tempo eu ter uma eficácia interessante, tá? Mais adiante eu vou mostrar aqui um projeto para vocês desse tipo aí, tá? Então, pessoal, esse efeito Drup, né, por mais que seja uma coisa conhecida,
ainda não se sabe na literatura exatamente o mecanismo da ação desse efeito, né? Não tem um consenso na literatura ainda de o que causa essa queda na eficácia. Tá? Eu coloquei aqui algumas teorias, né, para vocês, né? Algumas teorias apontam para defeitos nas barreiras quânticas ou na fuga de portadores majoritário dos quantum wells, né, que são esses QWs aí. Né, isso aí seria uma possível causa, né? Ou então defeitos de recombinação ativados pela densidade de portadores. Né? Imaginem como sendo um engarrafamento de elétrons lacunas ali no semicondutor, né? Que eles acabam se apertando e não deixando os outros sair do semicondutor, né? Vai saber o que funciona ali nesse nível, né? Ou injeção insuficiente de lacunas levando à fuga de elétrons. Mas o mecanismo de ação mais aceito atualmente é a recombinação Auger, né, que ela estabelece que algumas recombinações ocorrem com 3 partículas, né, ou seja, 2 elétrons e uma lacuna, ou 2 lacunas e um elétron, onde um par elétron-lacuna recombina e injeta sua energia na partícula restante. Por consequente, né, essa partícula salta para um estado de energia mais elevado, né, ou seja, a energia acaba sendo não radiativa, né? Então, aí não tem consenso na literatura ainda de o que causa esse efeito Drup, mas a gente sabe que acontece, né? Então, para que vocês saibam aí que tem essa relação, né, do aumento da densidade de corrente no LED com uma diminuição da eficácia do LED, né? Por isso que eu cuido muito para ver quando se fala um semicondutor com 300 lumens por watt, né? Daí tu vai ver lá como que eles fizeram o ensaio. Eles aplicaram uma corrente de 10 miliamperes no semicondutor, né? E daí fizeram a medida da eficácia, né? A gente tem que colocar no ponto de operação e ver onde que vai chegar essa eficácia, né? Algum comentário, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Essa barreira quântica aí, a gente vai demorar para saber um pouco, né? Olha, cara, na verdade isso aí não é a nossa área, né? Pois é. Isso aí a gente tem que esperar os físicos mais malucos que nós aí descobrir, né? Só uma questão na corrente pulsada, né? O ADVC ele tem tipo 10 miliwatts por 10 miliwatts radiométrico por watt, né? Ele não tem uma eficácia tão alta. E é por isso que a aplicação dele é só pulsada. Vai bem naquela linha. Igor. A aplicação de qual semicondutor? Na aplicação do ADVC, ele não é tão eficaz porque o limite é radiométrico, né? Então, sei lá, 10 miliwatts radiométricos representam 1 watt elétrico. Então, ele não é tão eficaz e por isso que ele precisa ser controlado de forma pulsada. Senão ele esquenta muito rápido. Tem muita combinação não radiativa, então, né? Pouquíssima radiativa. Exatamente. Bom saber. Então, pessoal, a gente vai conversar agora um pouquinho a respeito do dimming em LEDs, tá? Mais uma vez, né, eu tô passando aqui muito rápido, né, para a gente ter só uma base mesmo aí do funcionamento desses semicondutores, né? Mas a gente tem uma questão a respeito do dimming nos LEDs, né, que ela é muito importante, que é o seguinte, né? Enquanto para as lâmpadas de descarga, né, ou seja, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas HID, seja vapor de sódio, vapor metálico, todos os outros tipos de lâmpada antes do LED, o dimming ele era prejudicial para a lâmpada, né? Não tanto prejudicial, mas muito prejudicial com relação à alimentação da lâmpada, né?
Por exemplo, nas fluorescentes eu tinha que me preocupar com o aquecimento dos eletrodos, né, tinha que aumentar a potência dissipada nos eletrodos quando dimerizava a lâmpada para manter a vida útil dela elevada. Muitas lâmpadas HID, elas eram não dimerizáveis, né, tipo, nem permite dimerizar, porque está muito relacionado com a temperatura do funcionamento do eletrodo, né, o funcionamento da lâmpada, né. Então nessas lâmpadas aí era praticamente, como é que eu vou dizer, inviável a gente dimerizar, né? A gente tinha dimming na época das incandescentes, né? Aqueles dimming com triac, né? Ia só recortando a tensão da rede e ia diminuindo a luz na incandescente. Mas hoje em dia nem incandescente a gente tem mais, né? A questão do dimming no LED, aí a gente rompeu totalmente um paradigma, né? Porque o LED é benéfico para ele, a dimerização, né? Porque a gente viu ali que à medida que diminui a corrente do LED, o valor da corrente, né? Melhora a eficácia por causa do efeito Drup, né? Um LED que eu estava alimentando em 1 ampere, se eu baixar para meio ampere, a eficácia dele vai aumentar, né? Além disso, a temperatura de junção dele vai diminuir, e a gente vai ver que a temperatura está diretamente relacionada também com diminuição da eficácia. Então é bom em todos os sentidos para o LED, né? Então por isso que o surgimento do LED nos trouxe essa possibilidade agora, né, da iluminação inteligente, de poder adaptar os níveis de luz, né, para um determinado ambiente, né? Então por isso que se trabalha bastante com a parte de dimerização, né? Então basicamente aqui eu trouxe para vocês que a gente tem dois tipos de técnicas de dimerização, né? Que seria a PWM, que a gente chama aqui, né, que é modulação por largura de pulso, né? Ou seja, o LED sempre vai funcionar nessa corrente máxima aqui, né? E eu só vou diminuir o tempo que esse LED está ligado, né? Eu posso fazer esse liga-desliga em frequências que não vão me causar problema ali com a parte de Ripple, né? Ou seja, a gente sabe aí que acima de 3 kHz, né, Igor, a gente não tem efeito nenhum. Tu que estudou a 1789 lá. Sem efeito de observável 3K, né? Com baixo risco 1.25K. Mas sem efeito 3K. Isso, então a gente consegue fazer essa variação muito tranquilamente, né? E tem outra questão também que o LED a gente não vai abordar, né? Mas esse liga e desliga do LED, né? Essa variação aqui nos permite até agregar dados na luz, né? É o que a gente vem trabalhando hoje como o VLC, né? Comunicação por luz visível. Por outro lado, a gente tem outro tipo de técnica que é amplitude modulation, né? Que seria a modulação de amplitude, que seria o manter a corrente, vamos dizer, contínua pelo LED, né? E só variar o nível DC dessa corrente, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal, é abordar com vocês as consequências, né, que a gente tem entre uma e outra modulação, tá? Então aqui, falando primeiramente a respeito da modulação por amplitude, né, onde a gente diminui de forma contínua a corrente média do LED, né, é a modulação mais fácil de se implementar, né? A gente vai ver que é bem tranquilo. Se a gente está com um conversor chaveado, a gente só muda a referência de corrente na saída, né? E com isso vai mudar o valor médio da corrente, né? A gente tem uma melhora no rendimento do LED, né? Pela diminuição da temperatura e pelo efeito Drup, tá? Vocês podem ver aqui, ó, no anterior, tá? Aqui, ó, nesse slide anterior, no PWM, a corrente do LED
ela é sempre, tem sempre o mesmo valor na PWM. Né? Então aqui o efeito Drup é sempre o mesmo, né? Porque eu sempre vou, tipo, se eu tinha 1 ampere aqui no nível 1, eu vou ter 1 ampere no nível 2, eu vou ter 1 ampere no nível 3. Né? Já nesse caso aqui, né, por amplitude, eu vou ter 1 ampere, eu vou ter 700 miliamperes, vou ter 300 miliamperes. Né? Então essa diminuição acaba melhorando a eficácia do LED por causa do efeito Drup. Né? Então eu tenho essa melhora no rendimento. Um problema que eu tenho aqui, né, que tem que ser levado em consideração e tem que ser analisado, é um desvio cromático na luz do LED. Tá? Ou seja, eu tenho aqui um pequeno... Vocês podem ver aqui assim mais ou menos o que acontece. Né? Vamos dizer, o pico do azul ele se desloca um pouco para a direita, né? No caso da dimerização por amplitude. Né? Então, nesse caso, eu tenho uma lâmpada que ela muda um pouco as características da cor da luz, né? À medida que o LED é dimerizado. Tá? Eu não sei dizer para vocês o quão significante é isso, se chega a ser 3 elipses de Macadam, né? Que poderia ser detectável pelo olho humano. Mas a gente tem que levar em consideração e pelo menos analisar essa característica no LED que for utilizar. Né? E outro problema que eu posso ter, né, numa conexão série de LEDs é que quando eu dimerizo para valores muito baixos de dimerização, né, eu tenho LEDs que podem se desligar. Né? Dentro de uma conexão, assim, alguns LEDs podem desligar e outros permanecer ligados, por causa daquelas diferenças, né, que eu mostrei para vocês de diferença entre os fabricantes. Então eu posso ter diferentes valores dos parâmetros dos LEDs ali, e isso é uma coisa que acontece. Né? Tu pega uma trilha de LED muito grande e baixa bastante a corrente média, vai ter um ponto ali que alguns vão estar ligados e outros não vão estar. Certo? Já no caso da dimerização PWM, né, por largura de pulso, a gente mantém sempre o mesmo valor de corrente, né, e com isso não tem variação no valor da corrente aplicada no LED, mas sim do tempo, né, ligado, que o LED vai estar ligado e desligado. A gente vai ter, nesse caso, uma complexidade e um custo maior do que por amplitude. Eu vou ter que colocar um elemento ali em série com LED, abrindo e fechando, ou em paralelo. Preciso de uma técnica, né, para desviar a corrente do LED e depois aplicar de novo a corrente no LED. Né? Nesse caso eu não vou ter melhora no rendimento por causa do efeito Drup, né, porque eu vou aplicar sempre o mesmo valor de corrente. E eu não tenho desvio cromático agora, né, porque eu sempre vou aplicar o mesmo valor de corrente no LED. Eu também consigo atingir níveis mínimos de dimming, né, porque eu aplico uma corrente elevada em todo o conjunto de LEDs, né, mesmo que por pouco tempo. Então todos vão ligar, eu não vou ter aquele problema de uns ligarem e outros não ligarem. E uma coisa que eu posso chamar de vantagem nesse método é que a luz ela é mais proporcional à corrente média. Né? Ou seja, na modulação por amplitude a luz já não é proporcional porque eu tenho uma melhora da eficácia do LED. Né? Então é bom em termos de um sistema de iluminação, né? Mas imagina, num sistema de controle, né? Eu quero que se eu aplicar 10% do dimming que eu tenha 10% da luz, se eu aplicar 20% eu tenha 20%. Né? E já no caso da modulação por amplitude é não linear essa relação, daí eu vou ter que, vamos dizer, implementar aí uma maior complexidade no meu controle. Né? Esses são os dois métodos principais, apesar de que a gente tem um método alternativo proposto na literatura, né? Eu apresento aqui mais em termos de conhecimento, né? Que seria o método binível, né, que ele procura unir as características da modulação por amplitude e a PWM. Né? Ou seja, vocês podem ver aqui, deixa eu ver se a minha câmera não está em cima, está aqui em cima.
Vamos apagar. Aqui seriam dois, não, aqui seria um nível só, aqui a tensão do LED e a corrente do LED. Então a corrente do LED sempre teria um IL ali, né, um I-low, a corrente, ou seja, nunca chegaria a zero, né, e ele aplica um PWM em cima desse valor da corrente, né, por isso que é binível, né, ele tem dois níveis. E aqui nesse artigo do TC, ele acaba mudando o valor desse IL, verificando as características, né. Então a gente tem, ele é bem mais complexo, né, o circuito para se fazer isso aí é bem mais complexo, e ele é bem intermediário com relação às características no LED. Intermediário que eu digo entre o PWM e a modulação por amplitude. Ou seja, eu tenho uma melhora intermediária no rendimento do LED, não é tão bom quanto o AM, mas nem tão ruim quanto o PWM. E o desvio cromático é intermediário também, não é nem tão ruim quanto por amplitude, nem tão bom quanto o PWM. Também consigo atingir níveis mínimos de dimming, e a luz aqui eu posso dizer que ela é quase proporcional à corrente média. Tá? Então aqui eu trouxe algumas figuras do artigo lá do TC, né? Por exemplo, aqui apresentando o fluxo, né, em termos da corrente média. Vocês podem ver a curva, essa reta de baixo aqui é o PWM. Né? Aquilo que eu falei, o fluxo ele é diretamente proporcional ao nível de dimming. Né? A bem de fora aqui, a da esquerda, é a modulação por amplitude. Né? Que ela é, como eu falei, a luz já não é proporcional à corrente média. Né? E aqui seriam dois níveis, binível, né? Ela está no meio do caminho aqui das duas. Tá? E aqui a gente pode ver a eficácia, né? Ou seja, os lumens por watt. Né? Aqui seria o PWM, né? Como eu comentei, ele não tem melhora na eficácia. Né? Já por amplitude, ó, eu tenho uma melhora que fica, por exemplo, aqui para o nível mínimo de dimming. Né? A eficácia na modulação por amplitude é o dobro da modulação PWM. Né? E aqui seriam as curvas do binível aqui no meio também, né? Mostrando que ele é intermediário. Aí, tá? E aqui com relação ao desvio das coordenadas cromáticas. Né? Então aqui o PWM é o de baixo, né? É o que menos desvia. Né? Modulação por amplitude é o bem de cima, é o que mais desvia. E os dois binível são intermediários aqui também. Tá? Mas isso aqui é só... Não é um método que vai ser utilizado, mas eu acho interessante para mostrar bem essas características aí do que acontece, né, na modulação, principalmente por amplitude, e a modulação PWM da corrente do LED. Tá, pessoal? Então, seria isso a respeito de dimming nos LEDs, tá? Rapidamente também. Alguma questão, pessoal, por enquanto, a respeito de dimming? Pode comentar, Pedro. Viu, professor? Esse dimming não teria como fazer, tipo, eu sei que algumas luminárias LED atualmente, as públicas no caso, né, elas utilizam aqueles módulos lá que vem, módulos tipo de 50 watts, daí uma luminária de 150 watts vem 3 módulos de LED ali, daí é tipo uma série, né, uma matrizinha de LEDs. Não teria como fazer essa dimerização por um sistema de controle para simplesmente o X horas ali desligar uma dessas placas e deixar só as outras duas ligadas? A potência total ia diminuir, né? Depende. Aí a gente entra num ponto, né, Pedro, que ele é assim, ó. Como que a gente vai ligar ou desligar essas placas de LED? Tá? A gente vai ver agora adiante na conexão dos LEDs aí, se a gente pegar uma luminária pública, geralmente os LEDs são conectados em série. Tá? Tu tem essas 3 placas conectadas em série. Então, quando tu quiser tirar um módulo desses, tu vai baixar 1/3 do valor da tensão de saída do teu conversor. Né? E o projeto do teu conversor, geralmente, ele está muito amarrado aos valores da tensão de saída. Né? Para tu ter uma variação grande de tensão assim, tu tem um projeto muito mais complexo. É muito mais fácil tu manter a tensão constante de saída e baixar o valor médio da corrente. Né?
Outra questão é que se tu fizer isso, tu imagina tu como consumidor, né? Tu vai olhar para a luminária, pô, mas tá queimada essa lâmpada, né? Eu sei que, tipo assim, o pessoal não quer saber se está economizando energia e nada, vai enxergar e vai ver a lâmpada, parte dela tá queimada, né? Sim. E outra questão também é que para tu fazer uma conexão, uma desconexão, provavelmente tu teria que usar algum relé, né? Algum elemento eletromecânico. E um relé, ele acaba sendo um ponto frágil numa luminária que tem que ter no mínimo 5 anos de garantia, né? Para tu conectar e desconectar, em princípio, tu teria um relé, né? Sim, sim, traria muito mais contras Eu do acredito que que lucros. sim. Eu acredito que sim. Show. Beleza. Acho que o Pedro pode comentar, Pedro. Só complementar essa questão de ligar e desligar LED, eu já vi artigos que eles fazem reguladores lineares e a partir da tensão da rede, ele vai ligando e desligando LEDs para corrigir o fator de potência. Então, ele fica fazendo esse chaveamento de LEDs, né, para poder otimizar a estrutura, consequentemente economizando energia, vamos dizer assim. A única coisa que eu parecido que eu já vi. Essa questão aí que tu comentou, são uns drivers, um driver que não é driver, né? Eles são reguladores lineares ali, né? E à medida que vai modificando a tensão da rede, ele vai colocando mais LEDs em série para ir seguindo mais ou menos a tensão da rede, né? E tu ter uma perda menor no teu, como é que chama, no regulador linear, né? São drivers, mas esses são drivers de baixa potência, né? Tu consegue ali 10, 20 watts de luminária, né? Eu acho que é para aplicação só para lâmpada bulbo, no máximo lâmpada tubular, né? E também a gente já trabalhou um pouco com esses CIs assim, né? Tu tem a vantagem ali de não ter como é que chama? Tu não vai ter indutor, tu não vai ter, algum capacitor tem, né? Mas eu não vi vingar isso aí em termos industriais ainda, né? Por mais que os fabricantes tentam vender sempre, né, para as empresas aí. Pode falar, Igor. Complementando esses dados multiníveis que eles chamam. E Tá terrível tem uma lei. o teu áudio aí, Igor. Parece que tu tá no meio de uma ventania. Eu tô. Deixa eu pegar aqui. Aí. Melhorou? Melhorou. Driver multinível, né? E agora tem uma lei, agora não sei de quando, mas é bem recente, na Califórnia. E aí esse fabricante fez esse chip para atender essa norma. Então o fator de potência é uma maravilha. Ele chega no 0,98, assim. Mas emite uma THD absurda, né? Porque ele tá chaveando em todas as frequências da rede, basicamente. Que ele tem o de 4 níveis chavearia em 240 Hz, 180 e 120 Hz. Então tu tem um potencial de harmônico bem maior. Mas dá para fazer até 25 watts, 24 watts, que é quando a IEC começa a cortar esse tipo de circuito, né? Sim, e com relação ao CSPR15, eles não têm que passar também? Por isso que vai ser bem mais complicado de chegar aqui, que o flicker dele é um pouco maior, né? Com certeza um pouco maior que um driver convencional. Precisa ver o nível de THD. Eu acho que com 15 watts ele consegue ainda. Quanto menos potência, melhor, né? Não, eu falei da CSPR15 com relação a EMI. Não sei como é que eles se comportam em termos de EMI. Exato, é que com menos potência tu vai ter menos taxa de distorção, né? Possivelmente tu tenha menos EMI, não sei, precisa verificar. Eu não sei, a gente chegou a analisar esses CIs aí, não
achei muito interessante, assim. Exato. Bueno, eu vou apresentar, acho que mais uma partezinha aqui a respeito, antes da gente fazer a primeira pausa, tá, pessoal? Agora aqui a parte de métodos de conexão de LEDs, tá? Como eu falei, tudo questões mais básicas aqui, né? Só para introduzir o assunto para vocês, né? Depois a gente pode ir aprofundando, né? Mas eu trouxe aqui, né, que geralmente uma luminária LED, né, a gente precisa de vários LEDs para compor uma luminária, né. O objetivo, né, de se usar vários LEDs pode ser atingir a potência nominal, né, ou seja, o fluxo que eu preciso nessa luminária, ou mesmo distribuir a luz de maneira mais uniforme, né, com menor ofuscamento, né. A gente, principalmente em aplicações de interiores, né, a gente quer uma luz mais distribuída, né, menos concentrada. Então, para quem não conhece muito do tema ainda, né, a gente tem três tipos, uma classificação basicamente de três tipos de LEDs utilizados para iluminação geral, né, que são os LEDs do tipo mid-power, né, são esses primeiros aqui, né, que estão mostrados. Eles têm potência baixa aqui, inferior a 1 watt, tá? Geralmente aí meio watt nesses semicondutores. Eles apresentam como característica, né, um baixo custo, né? O processo de fabricação deles é bem mais barato, e também eles têm uma eficácia bem elevada, são bem interessantes, e também não necessitam dissipadores. Tá? Geralmente a dissipação do calor desses LEDs é feita pela própria trilha, né, onde ele está soldado aqui. O calor então ele vai conduzido da pastilha do semicondutor para as trilhas, né? Então a gente precisa ter um projeto interessante aqui nas trilhas que conectam os LEDs, né, para dissipar bem o calor, tá? Então, só que imaginem aqui, né, para eu ter uma luminária de 10 watts, por exemplo, eu preciso 20 LEDs, né, no mínimo 20 LEDs ali de meio watt, né. Então, eles são mais aplicados a luminárias de baixa potência, né, como lâmpadas do tipo bulbo, né, ou as tuboleds também. A principal aplicação que eu vejo desses LEDs são as lâmpadas bulbo e as tubulares, tá? Até porque nessas aplicações a gente precisa aí de uma distribuição, né, da luminosidade. Temos os chamados LEDs High Power, né, que seriam esses daqui, esse aqui é um exemplo, né, que são LEDs com potência superior a 1 watt, né, acho que a gente tem LEDs aí com 5 watts, 10 watts, aí já tem com mais semicondutores, né, na mesma pastilha, mas quase chegam a ser um COB já, mas basicamente são LEDs aí de 3, 5 watts. E eles vão precisar de dissipação externa, né? Por exemplo, o LED aqui, pessoal, é só esse carinha aqui no meio. Esse LED da Lumileds é o Rebel Star, que ele tem essa star, né, essa estrela aqui, que é uma estrela já própria para fazer a dissipação do calor, né? Então ele já é um dissipador próprio para ser fixado num outro dissipador externo para melhorar mais ainda a dissipação do calor, tá? Então os high power eles vão ter vamos dizer, uma necessidade, uma construção aqui assim, né, que permita essa troca de calor com um dissipador, tá? Por outro lado, né, eles podem ser utilizados aí para luminárias de maior potência, né? Imagina uma luminária de 100 watts aí com 5 watts por LED, né? A gente teria 20 LEDs numa luminária de 100 watts, não é muito problema, né? E a gente tem muito também algumas placas padrão já
que fazem os módulos, né, como o Pedro tinha comentado ali a respeito dos módulos de LED, né, que já se constrói os semicondutores numa placa de dissipação padrão já, né, e já tem inclusive as lentes padrão também para essas mesmas placas, né, então se faz o sanduíche ali do LED, né, a dissipação embaixo e a lente em cima para se formar a luminária, né. Um outro tipo aqui são os LED do tipo COB, que a gente chama, né, são os chip on board, né, que na verdade ele não é um LED, né, eles são vários LEDs conectados de forma matricial, né, são vários semicondutores. Matricial seria em série, em paralelo e com conexões internas ali também, né, de forma a obter vamos dizer, um LED aqui que ele pode, eu já vi LEDs de 400 watts, um LED desse aqui, né, que não é, na verdade não é um LED, né, uma conexão de semicondutores que pode chegar aí a 400 watts, né. Esses aqui a gente trabalha bastante ali na Zagonel também, eles trabalham bastante com esse tipo de LED. O que está dando agora um certo problema na parte de licitações, porque tem muita licitação no Brasil que de forma quase que por, vamos dizer, lenda urbana, assim, né, estão proibindo os LEDs COBs, né, dizendo que a dissipação de calor é inadequada, né, porque tu tem muita potência em um ponto de luz, né. Mas os caras não entendem que tem toda uma engenharia por trás da construção da parte térmica desse LED, né, para fazer essa dissipação de calor, né. Inclusive a gente está em contato com a Cree, né, que é a fabricante dos LEDs, para meter algum processo numa prefeitura dessas aí para eles comprovarem o que eles estão dizendo, né. Se fala muito que o calor é muito elevado e tem problema de ofuscamento, né, porque é muita luz concentrada em um ponto só, né. Só que os caras falam assim como dizem assim, não, se tu botar uma garrafa PET em cima do medidor de energia, tu economiza, né, tipo, sem comprovação nenhuma, né. Se o cara vier e comprovar, tudo bem, mas tem muita lenda, né. Oi, pode falar, Igor. Eu tenho outro ponto aí, ó, o outro lado da moeda, eu diria. Esse LED aí é super complicado de montar. Aí a gente inclusive tá pegando outra gameplace que monta celular da Samsung, assim, porque a complexidade do processo é tão maior que justamente o vendedor ele não vai querer vender isso. Que ele vai falar qualquer coisa para não vender, para não se estressar. Mas a gente vê essa mudança no mercado e a gente tem que atualizar. Então a gente está fazendo já os COBs, né, montado aqui no Brasil. Então é um desafio diário, eu diria. Esse ponto que tu abordou, ele é extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, eu comento questões ali da Zagonel porque eu tenho mais, vamos dizer, acesso à empresa e aos produtos, e eu conheço os problemas, né? E tinha alguns problemas de luminárias assim que queimava o LED, né? Justamente isso aí. E daí estavam tentando descobrir por que os LEDs estavam queimando. Imaginem o seguinte: pequenas rugosidades na luminária, no alumínio da luminária, que vai em contato com o COB, né? Ali ele é tipo parafusado na luminária para ter um bom contato térmico, mas as rugosidades no alumínio, que não deixa os dois encostarem bem, não permitia a troca de calor, e um LED que é para durar 100 mil horas, durava 2 horas e queimava, né? Pelo excesso do calor. E agora, toda luminária pública, né, que são as luminárias de alumínio, assim, que ela tem um quadradinho assim onde é fixado o COB, ela passa por uma espécie de retífica,
na parte da mecânica lá da empresa, sabe? É uma parte de polimento do alumínio, assim, mas olha, eu só não digo que dá para se pentear ali para não fazer bullying com os colegas de vocês aí, né? Mas ela fica reluzente, assim, né? Para dar esse contato térmico. Mas isso é extremamente importante mesmo. Ela é bem complicada, porque é muita potência em um ponto muito pequeno, né? Então qualquer imperfeição ali na troca de calor ele acaba complicando, né? Que é justamente o que eles fazem com um processador de Intel da vida, né? Tu tem 150 watts para dissipar. Num computador industrial de servidor, é isso. No PC pode ser, sei lá, 50, mas ainda assim tem 50 watts para dissipar em 10 por 10 milímetros. É coisa absurda, assim. Sim, para ter uma ideia, né? Tu tem um LED desses, né? Um LED. A gente tem luminárias lá de 180 watts, né? E só que é um LEDzinho, né? É uma coisinha ali que tem um raio de sei lá, 3 centímetros, né? É um pontinho assim. E tu tem uma luminária com 4, 5 quilos de alumínio para poder extrair o calor, né, desse semicondutor. Isso aí é extremamente importante mesmo. Mas a gente vai ver agora na próxima parte ali, a parte do projeto térmico, que é bem importante e é bem interessante mesmo também essa questão térmica, né? Mas vão comentando aí, pessoal. Agora tá ficando legal. Oi, fala, Pedro. Não sei como é que fica também para essas luminárias públicas, mas eu acho que aquela parte ali do dissipador, às vezes, como ela é utilizada no ambiente urbano, assim, etc., que tem árvores e tal, eu acho que pode acumular muita sujeira também. Daí eu imagino que possa ter um estudo, alguma coisa acerca da otimização dessa carcaça dela para evitar esses problemas. Porque, como tem uma avenida, né? Imagino eu que se o dissipador for voltado no sentido dela, a corrente de vento seja melhor. Possa ser, né? Não sei dizer direito. O projeto dessas luminárias, né, ele é feito... a gente tem, em princípio, o projeto da luminária em si, né, sem considerar sujeira, sem considerar fluxo de ar e tudo mais, né, e depois tem a parte de simulação, né, se usa muito simulação por elementos finitos, e daí tu simula uma corrente de ar num determinado sentido. Isso aí tudo é levado em consideração também. Inclusive ali as luminárias da Zagonel, pelo menos, elas todas têm aletas, né? Ela tem aleta tipo um dissipador mesmo. Mas a coisa já é pensada, por exemplo, para quando vier uma chuva, né? Que o fluxo da água limpe a luminária, né? Tipo, que não fique com sujeira, vamos dizer, presa ali, né, nas aletas, né, ela tem um fluxo que ela pega e limpa mesmo a luminária, né. Mas isso aí é tudo pensado também. Pois é, eu já vi várias no mercado que tem, algumas são cobertas totalmente, né, outras têm aleta, algumas têm um sentido X de aleta, outro sentido. Cada um vai com uma ideia diferente, né. Bueno, mas vamos voltando aqui. A gente está comentando que esse aqui são os tipos de LED, né? Os LEDs COB, geralmente a gente vai ter 1 ou 2 LEDs por luminária, né? Não são muitos aí, mas nesses casos aqui, né, nos mid powers, nos high power, a gente vai ter vários semicondutores, né, conectados aí na luminária, né? Então a gente precisa saber as características dessas conexões, né? Então, como eu comentei, né, principalmente os mid power, né, e os high power são utilizados. Então vocês podem ver aqui, né, com LEDs mid power aqui para fazer uma lâmpada bulbo, né,
ou uma lâmpada tubular, né? Vocês podem ver ali, são vários LEDs conectados, né? Um do ladinho do outro. E aqui tem uma luminária de iluminação pública, né? Com LEDs do tipo High Power, né? Tem 5 por 6 aqui, né? 30 LEDs conectados também, né? Mas daí vocês já podem ver que ele tem já a parte da ótica, né? Cada um tem uma lente e tem também a parte do dissipador, né? Então, para eu atingir essas potências, né, seja 10 watts aqui nessas lâmpadas, né, que fica nessa faixa, né, de 7 a 15 watts, esse tipo de lâmpada. As tubulares, né, 22 watts, mais ou menos. Aqui, a iluminação pública, 80, 100, 150, 180, 200 watts, né? Então eu vou ter aí vários LEDs conectados nesses circuitos, né? Então aqui estão os principais métodos, tá, pessoal? Só repassando rapidinho, né? Eu posso conectar em série os LEDs, né? Em paralelo, né? Uma conexão aqui de vários em série, vários em paralelo, né? Ou uma conexão matricial, né? Tipo essa daqui. E a gente precisa vamos dizer, pensar no seguinte, né, que a gente está fazendo um conversor, né, a gente vai fazer um conversor para esses LEDs, né, um circuito eletrônico, né, deixa eu sair da frente aqui do matricial, e esse circuito eletrônico, né, imagina, eu estou alimentando da rede, uma tensão de 220 volts na rede, e um semicondutor LED, a gente viu, ele tem uma tensão de 3 volts, né, então eu não vou pegar e colocar só LEDs em paralelo, né? Porque senão eu vou ter uma tensão de saída de 3 volts. Né? Muita diferença de tensão para se fazer um conversor. Por outro lado, imagina colocar LEDs em série, né? Se eu precisar colocar, sei lá, 50 LEDs numa luminária, né? Eu vou ter lá uma tensão de 150 volts. Alguma coisa do gênero, sim, mas dependendo se eu for trabalhar com LEDs mid-power, né, eu posso ter bem mais semicondutores do que isso, né, e daí eu posso ter tensões muito elevadas na saída, 300 volts, 400 volts, já se torna perigoso, né, até para o usuário. Então eu preciso cuidar da questão das características elétricas da carga, né? Ou seja, tensão, corrente, potência, né? E também no caso falhar a LED, né? Se algum LED falhar, se toda a minha luminária vai falhar ou se eu tenho como implementar alguma proteção, né? E outra questão também é a distribuição de corrente nos LEDs, né? Eu preciso fazer com que a corrente nos semicondutores ela seja o mais igual, né, possível nesses LEDs, porque senão eu vou ter semicondutores ali com brilhos diferentes, né, na mesma luminária. Então eu teria a conexão série de LEDs, né, onde eu vou ter a mesma corrente em todos os semicondutores, eu vou chegar numa tensão mais alta de saída, né, e para proteger contra um circuito aberto em qualquer um dos LEDs, né, se algum LED queimar e entrar em curto, eu ainda tenho caminho para a corrente, né, eu só teria um elemento apagado, mas se ele abrir, né, abriria todo o caminho da corrente, né? Então eu preciso aqui de uma proteção individual, colocar um jack em paralelo com cada LED para ter uma maior confiabilidade, né? Quando eu tenho a conexão em paralelo dos LEDs, né, eu consigo ter uma menor tensão, né? Mas muitas vezes eu vou precisar de um sistema de equalização da corrente nos LEDs aqui, né, para ter a mesma corrente em todos os braços de LED, tá? Já adianto para vocês que, por exemplo, em tubo LEDs, né, eu vejo muito, tipo, 6 ramos desses em paralelo de LED e sem sistema nenhum de equalização de corrente, né? Isso aí acaba sendo muito caro para ser implementado e os semicondutores eles já estão com um padrão de fabricação bom o suficiente para
para não eles não são tão diferentes os ramos de LED em termos de tensão e resistência, né? Então os ramos eles têm características semelhantes de tensão e resistência. E nessa matricial, né, a tensão ela é similar ao paralelo, e eu passo a ter menor diferença de corrente, né? Eu tenho mais caminhos aí, né, para distribuição, mas eu não tenho visto esse tipo de conexão aqui em luminárias comerciais, tá? Só os dois primeiros aqui eu tenho visto. Essa matricial ela é a construção interna de um LED COB. Tá? Os semicondutores do COB são conectados dessa forma aqui, né? Todos em uma conexão série paralela ali, né? Para obter a potência final, lá, a potência de saída do conversor. Então, pessoal, só para a gente finalizar aqui, né? Comentar que essa parte de distribuição de corrente nos LEDs é um tema de pesquisa. Tá? A gente tem vários temas de pesquisa, por exemplo, esse aqui foi uma Power Electronics de 2008, onde os autores propuseram, né, aqui um sistema de linear para regular a corrente dos LEDs, mas um sistema que vai modificar a tensão total aqui aplicada nos LEDs para dissipar sempre o mínimo de potência nesses reguladores lineares, né? Então ele tem um self-adaptative drive voltage aqui, né? Essa tensão esse V0 aqui, ele é adaptativo para ter um melhor rendimento no conversor, né? Já vários trabalhos foram propostos, aqui outra Power Electronics 2013 agora, né, para fazer equalização de corrente em vários braços de LED, né. Isso aqui muitas vezes não é nem utilizado para iluminação, tá, pessoal? Mas, por exemplo, assim, um backlighting de uma televisão, sabe, essas TV LED, elas têm vários LEDs, né, distribuídos atrás da televisão para fazer iluminação, e utilizam muitos LEDs mesmo, e tem que fazer essa regulação de corrente, essa distribuição de corrente. Então, quando a gente usa um meio passivo, né, ele a confiabilidade é maior, né, e também o custo é mais baixo. Então tem vários trabalhos aí passivos, né? E eu trago aqui para vocês, para não dizer que é uma coisa ultrapassada, né? Esse trabalho aqui acabou de sair, é um trabalho que eu colaborei junto com o pessoal da China lá, de Harbin, e é vamos dizer, de um módulo ressonante para fazer equalização de corrente em ramos de LED, né? Que foi aceito agora na Power Electronics para ser publicado ano que vem, né? Então ainda se trabalha bastante com essa parte de equalização de corrente em LEDs. Certo, pessoal? Então, da minha parte, dessa parte inicial, né, essa parte introdutória aqui dos LEDs, seria isso, tá? Na sequência agora a gente vai ver a parte térmica, né? Então, mas antes da gente fechar, alguém teria algum comentário aí, alguma dúvida dessa parte inicial? Bom, vamos fazer uma pausa agora então, pessoal. Pode ser o que? Uns 15 minutinhos? Até as 4h10? Para dar uma caminhadinha aí, tomar uma água.